pessoal, sejam bem-vindos. Hoje, dando continuidade ao módulo de formação geral, nós vamos ver a disciplina de metodologia de pesquisa científica com o tema 2, metodologias de pesquisa científica. Eu sou a professora Sônia, eu sou da FEA USP de Ribeirão Preto, trabalho com diversas áreas e uma delas é metodologia de pesquisa, que eu gosto muito e nós vamos conversar bastante sobre isso nesse nosso tema de hoje. Então, nós temos uma agenda onde nós vamos falar um pouco sobre pesquisa em administração, o relacionamento entre o pesquisador e o administrador, como a gente pode fazer o planejamento da pesquisa, falar mais diretamente sobre os conceitos de metodologia e falar para vocês como são os tipos de pesquisa de acordo com certas classificações mais corriqueiras da nossa literatura sobre metodologia. Então, em termos de pesquisa em administração, é interessante a gente entender para que ela serviria, né? Como é que são os problemas e como é que a pesquisa em administração pode auxiliar as empresas a realmente desenvolverem trabalhos melhores. Então, grande parte dos trabalhos de pesquisa em administração envolvem realmente problemas dentro das organizações, dentro das empresas e mais ou menos a metodologia que nós vamos falar aqui vão colaborar para vocês conseguirem fazer trabalhos principalmente nessas áreas. Então, na verdade, quando a gente fala de pesquisas em administração, geralmente a gente vai orientar decisões empresariais, como elas poderiam ser melhores para realmente a empresa ou a organização conseguir um resultado mais interessante. Às vezes são resultados financeiros, às vezes podem ser resultados em termos de recursos humanos, tem algum tipo de problema. Então, são várias áreas que vocês podem escolher para fazer essas pesquisas dentro de organizações ou empresas. Na verdade, quando se fala de pesquisa em administração, são áreas mais recentes. A gente tem muito a falar, se vocês examinarem mais ou menos a história da pesquisa, a gente tem muitas pesquisas nas áreas, vamos dizer, mais básicas, áreas de física, química ou biologia. Então, áreas mais de ciências sociais aplicadas, como no caso da administração, nem sempre a gente encontra muito material. Então, são mais agora no final do século XX, principalmente agora no século XXI, que a gente pode dar uma contribuição bem grande, uma vez que a gente já tem bastante material para trabalhar e também pesquisas já feitas que a gente pode dar continuidade, né, e realmente trazer coisas interessantes em termos de tomada de decisão para as organizações. Então, na verdade, como eu falei, esse tipo de pesquisa de administração pode lidar tanto com atitudes humanas, como comportamento também do pessoal dentro das organizações e diretamente vão impactar principalmente no desempenho dessas organizações. Então, é importante estudar o que está impactando num bom ou num desempenho ruim, né, dependendo do caso que vocês vão estudar. Não simplesmente a gente estuda empresas quando elas estão indo mal, a gente pode também estudá-las quando elas estão indo bem, para trazer essas informações para outras organizações poderem usar esse material e realmente trazer sucesso a essas outras também. Então é importante, né, tanto um lado quanto o outro, tudo isso é pesquisa, tudo isso é informação interessante que vai contribuir, né, de forma geral para a pesquisa em administração. Então, na verdade, os pesquisadores, né, estão fazendo grandes progressos nessa área de ciência também, que não deixa de ser uma área científica e realmente pode contribuir, né, para as organizações terem um desempenho mais interessante. É interessante também a gente lembrar que pode haver algum tipo de conflito, ou como é que funcionaria, na verdade, o relacionamento entre o administrador e o pesquisador. Na verdade, muitas vezes o administrador está esperando que o pesquisador resolva o seu problema. Então, ele até, para que o pesquisador entenda qual é o problema, o administrador precisa passar todas as informações possíveis para que o pesquisador tenha realmente material relevante e possa dar a sua contribuição naquele problema, naquele aspecto que está sendo estudado dentro da organização. Então, é interessante quando há uma boa, vamos dizer, que eles consigam realmente trabalhar com consonância para que haja uma facilidade, né, de entrega de dados do administrador para o pesquisador e também não só isso, ao contrário também. O administrador está tendo o trabalho de fornecer dados, de abrir a sua organização para o pesquisador, o que ele espera que o pesquisador traga para ele. Pelo menos, não só, né, dados sobre a sua organização, às vezes traz um monte de tabelas, estatísticas, né, quadros, informações, mas que para ele, administrador, não vão resolver nada em termos de administração. Então é importante que ele realmente traga soluções em cima dessas conclusões que ele pode ter tirado durante essa pesquisa. Então é isso que o administrador
gostaria de receber do pesquisador, e por isso ele se empenha em tentar auxiliar a pesquisa desse pesquisador. Então é interessante que vocês, que provavelmente estão dos dois lados, vocês são, né, estão na área administrativa e ao mesmo tempo também são pesquisadores, lembrar que esse conflito aí é complicado na cabeça de vocês. Ora vocês têm que se ver como administradores e ora vocês têm que se ver como pesquisadores. Então, como juntar, né, como unir esses dois lados e realmente conseguir fornecer os dados e ao mesmo tempo compilar esses dados e fornecer soluções. Então é interessante, né, dentro do trabalho de vocês, que vocês na verdade precisam estar desses dois lados. Professora, a senhora acabou de falar uma coisa importante aí, né? O relacionamento entre o pesquisador e o administrador. Como é que o aluno que é as duas coisas, a senhora bem lembrou, ele é os dois, como é que ele separa isso na atividade dele para ele ter uma boa pesquisa? Na verdade, ele tem que conseguir separar. O difícil é isso, porque ele vai, como ele está dentro do objeto de estudo, se ele, no caso ele for estudar realmente a sua organização, então o que ele tem que fazer? Em termos de administrador, conseguir definir muito bem quais os problemas que ele tem. Então, realmente conseguir ver quais os problemas. Na verdade, quando você faz pesquisa, é difícil você conseguir, né, da pessoa que está lá dentro da organização a ser pesquisada, que realmente te passe as coisas, porque ele vê de um jeito e você vê de outro. Então, isso é complicado. Então, nesse caso, na verdade, você está sendo as duas coisas ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo, você tem que saber entender o problema e, do outro lado, como pesquisador, conseguir pegar esses dados e realmente fazer com que eles sejam transformados na sua pesquisa. Então, é realmente uma situação que pode dar conflito, sim. Você tem que conseguir separar muito bem as duas coisas. A cabeça do pesquisador, do administrador é qual é o problema. A cabeça do pesquisador é como é que nós vamos abordá-lo e desenvolvê-lo. E né? que tipo de solução eu posso trazer. Joia. Muito obrigado. Essa que seria a ideia. Bom, outro lado interessante e importante dentro da pesquisa é a gente fazer um bom planejamento. E para isso a gente pode fazer uma série de perguntas que vão direcionar a forma tanto de buscar dados como a forma de analisar dados e verificar o que realmente é importante, o que não é, dentro dessa pesquisa. Então, algumas perguntas boas da gente fazer e por que fazê-las. A primeira delas seria por quê? Né? Qual a forma de justificar na escolha do problema? Por que eu escolhi aquele tema e o que aquilo pode auxiliar dentro da organização, dentro da empresa onde eu estou fazendo a minha pesquisa. A segunda pergunta seria o quê? Então, qual é o meu problema de investigação? O que eu vou pesquisar dentro dessa organização, empresa, etc. Para que eu vou pesquisar? Então, quais seriam os propósitos, os objetivos do estudo? Onde eu quero chegar? Para que aquele tipo de objetivo vai me levar até onde? Onde é que eu quero chegar? Então, isso que é interessante a gente ter na cabeça. Depois, como? Então, quais seriam os procedimentos metodológicos que eu utilizaria para chegar naqueles objetivos que eu tracei no começo do meu planejamento de pesquisa? Depois, quando? Quer dizer, em que períodos? Qual é o tempo que isso tomará, né, do pesquisador, da minha equipe, da própria empresa onde eu vou estar trabalhando? Se é suficiente? Como é que vai ser? Isso é importante também. Às vezes as pessoas esquecem que existem prazos, que é necessário realmente que se entregue os trabalhos dentro dos prazos, não só isso, que a organização ou a empresa onde a gente está trabalhando também tem os seus horários, os seus prazos, etc. A gente também vai ter que trabalhar em consonância com isso. Depois, com que recursos? Eu tenho recursos para fazer? Qual é o orçamento dessa pesquisa? Tem pesquisas que realmente têm um orçamento tranquilo, que não tem assim, gastos muito grandes, mas pode ser que existam outros que precisam de valores para mandar material pelo correio, dependendo do tipo de pesquisa que está sendo feito, né, algum tipo de coisa um pouco mais dispendiosa, que isso aí precisa ser planejado nesse comecinho da pesquisa. Depois, pesquisado por quem? Então, quem será a minha equipe de trabalho? Às vezes eu não consigo trabalhar sozinho, vou ter que ter pessoas para compilar dados ou pessoas para realmente ir atrás, né, de fazer as entrevistas ou preparar materiais, preparar questionários e tudo mais. Então, eu preciso preparar essa equipe, ver quem ela vai ser, se tem disponibilidade. Inclusive, isso entra no orçamento, se for o caso de ter que pagar, né? Às vezes são estudantes, né? Tudo isso a gente tem que planejar nessa hora. Ainda dentro de pesquisado por quem, vocês têm que se lembrar que o trabalho de vocês vai ser também feito em equipe. Então, dessa mesma forma que eu estou falando, a importância de você ver quem vai trabalhar com quem vai fazer o quê, etc., vocês vão ter que distribuir essas tarefas para vocês
fazerem o trabalho de forma adequada, não sobrar mais para um, não faltar para outro e assim por diante. Então é importante realmente para vocês que vão trabalhar necessariamente em equipe, saber fazer muito bem esse planejamento. E o último ponto seria quem disse. E o que é o quem disse? O que já foi dito sobre aquele assunto que vocês vão pesquisar, que já está relacionado em livros, em artigos, já foi apresentado em congressos, ou muitos dados às vezes são até na voz corrente do povo. Tudo isso são dados que vocês vão utilizar para começarem o seu trabalho. É o que a gente chama de estado da arte sobre aquele assunto. Então, a partir desses dados é que a gente começa a trabalhar. Então, tem muita gente que acha que vai começar uma pesquisa, por exemplo, um estudo de caso, a gente vai ver direitinho como é que funciona isso, dentro de uma organização, e você simplesmente vai entrar na organização, vai pegar os dados e acabou, vai fazer o trabalho em cima disso. Não, você vai ter que primeiro pesquisar organizações semelhantes, né, coisas, materiais próximos daquele objeto que você vai estar investigando, para ter uma ideia do que já foi feito em cima desse tipo de pesquisa, para depois você contribuir com a sua parte dentro daquela organização que você está utilizando na sua pesquisa. Então é interessante, importante, nós vamos ver direitinho isso mais para frente, como fazer essa revisão e o que é importante você verificar, que obras e assim por diante. Bom, então, em termos de método mesmo, vamos tentar definir um pouco o que seria o método. Então, na verdade, o método é como você vai chegar lá, como é que você vai alcançar o seu objetivo, como você vai chegar a um determinado resultado. Então, a gente sabe, por exemplo, se eu falar para algum de vocês, nós vamos andar 300 quilômetros. É melhor a gente ir de bicicleta, a pé ou ir de carro. Então, isso aí a gente já está escolhendo uma forma de alcançar esse objetivo, de chegar no local a 300 quilômetros de onde nós estamos. Então, se a gente escolher o método errado, vamos falar, não, eu vou a pé. Tá, você vai a pé 300 quilômetros, não é muito fácil de você fazer essa caminhada. Então, é importante vocês verem que na hora de vocês definirem qual que é o método, quais são as técnicas, etc., para começar a fazer o trabalho, isso aí vai definir de maneira bastante firme e forte os resultados depois que você vai alcançar. Então, andar 300 quilômetros a pé é uma coisa, andar 300 quilômetros de carro é uma outra bem diferente. Então, às vezes, a gente escolhe determinadas técnicas para fazer a pesquisa, por exemplo, escolhi entrevistas, nós vamos falar direitinho como é que funciona isso. Mas vou entrevistar, por exemplo, 1.500 pessoas em uma semana. Isso é impossível. Então, coisas desse tipo vocês têm que fazer no planejamento da pesquisa, já quando vocês começam a pensar como você vai, que tipo de técnicas e métodos você vai utilizar para realmente alcançar aquilo que você pretende e no tempo que você pretende também. Então, tudo tem que ser casado. Vocês têm que ter uma visão da pesquisa uma visão holística, vamos dizer assim, no que vocês consigam ter todos os critérios, como tempo, orçamento, técnicas e assim por diante, o próprio conhecimento de vocês, para vocês realmente chegarem naquilo que vocês precisam chegar. Então, isso tudo é importante. Primeiro, também comentando em cima do método, ele deve ser passível de ser repetido. Então, isso é importante. Não adianta a gente fazer uma pesquisa hoje, que alguém possa ler aquela pesquisa, acha interessante, mas que dá para ver claramente que não tem como repetir aquele tipo de metodologia, aqueles passos que foram utilizados na sua pesquisa, ou porque não está bem explicitado, não está bem explicado no seu material, ou porque simplesmente usou, dá para se ver claramente que foram usadas técnicas ou métodos que não são interessantes. Então é importante, se for a hora que você vai relacionar qual que é o método, como você efetuou a pesquisa, primeiro em forma de planejamento, depois realmente descrevendo, quando vocês forem fazer o relatório final, é importante que vocês descrevam com o maior critério e consigam mostrar para o leitor a forma com que vocês realmente fizeram a pesquisa, para que qualquer pessoa que queira fazer alguma pesquisa mais ou menos parecida, ou até de outra área, mas que realmente use alguns passos do que você usou, realmente consiga replicar e pode alcançar resultados totalmente diferentes, mas pelo menos tem aquele roteiro de como foi feita essa pesquisa. Então é importante isso. Outras coisas interessantes. Não existe um trabalho científico se a gente não tiver uma obediência realmente de um plano. Então, para tudo que a gente vai fazer, a gente realmente precisa fazer um planejamento. A gente tem que lembrar que sem um plano a gente não tem critérios para realmente chegar no nosso objetivo. Então é importante vocês colocarem de passo a passo, fazerem roteiros, realmente idealizarem, como se fosse um projeto de uma residência, tudo que vocês vão colocar.
Então, eu quero entrevistar mais ou menos tantas pessoas, quem é a minha amostra, a minha população, vocês estão tendo todas essas informações. Então, é interessante vocês realmente delimitarem, delinearem como vai ser isso, porque senão fica difícil realmente de vocês seguirem sem uma coisa bem estruturada. Também é interessante que vocês só vão conseguir fazer uma pesquisa se houver uma aplicação de algum tipo de método ou técnica. Então, não adianta vocês tentarem sair por aí com um caderninho de notas e tentar pesquisar, pega um na rua, pega outro. Não, mas eu estou tentando entender como é que vai ser a eleição no final do ano, alguma coisa desse tipo. Isso não existe. Então, é importante que seja com bastante critério, que tenha realmente um planejamento definido e a partir desse planejamento é que se vá a campo, se vá realmente iniciar a pesquisa. Então, é interessante isso. Outra coisa importante é em termos de ciência. Só é aceito como trabalho científico alguma coisa que realmente teve fundamentação. Tanto teórico-científica, qual a gente vai ver também a importância disso, né, a fundamentação de outros trabalhos de pesquisa já realizados nessa área, e também só vai ser aceito como verdadeiro se os métodos de pesquisa foram realmente confiáveis. Então, isso também é bastante importante. A gente vê com mais clareza quando se trabalha, por exemplo, em experimentos de laboratório. Se realmente, por exemplo, se está trabalhando com uma substância pura, se não tem mudanças, por exemplo, de temperatura, coisas que realmente possam afetar o meu experimento, mas da mesma forma em pesquisas nas áreas sociais pode ocorrer o mesmo tipo de problema. Então é importante que isso aí seja muito bem definido para realmente dar certo e ser depois no final da entrega do trabalho, que aquele trabalho seja confiável. Então é importante se ver tudo isso. Então, quando a gente fala de metodologia, método e técnica, já falei um pouquinho aqui de cada coisa, vamos definir com mais critério o que seria cada uma desses conceitos. Então, metodologia, na verdade, é o estudo científico dos métodos. Então, seria uma coisa mais ampla. O método em si seria a forma, o caminho, a maneira de se chegar àquele fim ou objetivo que foi traçado no começo da pesquisa. Então, por exemplo, o estudo de caso é um método de trabalho. Eu vou usar esse tipo de método para conseguir chegar na avaliação de uma empresa, né, dependendo do que vocês estão querendo investigar. E a técnica já seria a forma mais micro, né? Se vamos falar que o método seria mais macro e a técnica é alguma coisa mais micro que você realmente vai utilizar para conseguir alcançar aquela, vamos dizer, se é uma entrevista, se é, né, algum tipo de, como é que chama, o que você está pretendendo conseguir de dados, então como você vai conseguir esses dados. Então é importante você utilizar técnicas que você realmente tenha domínio, não adianta você usar formas que você não consiga depois ou trabalhar com elas ou aplicá-las, então tudo isso é importante. Na escolha da técnica é bastante relevante também. Então, por exemplo, uma técnica seria uma entrevista por telefone. Como é que você vai? Vou entrevistar por telefone. Então, uma técnica de entrevista que você pode fazer. Então, é importante saber como colocar esse tipo de conceito dentro do seu trabalho. Então, na verdade, metodologia seria alguma coisa mais ampla, que pegaria todos os métodos utilizados, e em cada método você pode ter diversas técnicas, né, diferentes para poder trabalhar dentro daquele modelo de método, né, dependendo do método. Nós vamos ver vários tipos de pesquisa, vários métodos, vocês vão entender melhor como é que funciona isso. Então, aqui só para lembrar duas formas que se usa bastante para a coleta de dados, que seria a entrevista e o questionário, alguns dados interessantes que vocês não devem esquecer. Em termos de entrevista, por exemplo, vocês podem fazer uma entrevista tanto estruturada quanto aberta. Estruturada, você realmente pega os pontos que você quer que a pessoa realmente aborde, você coloca isso no papel e a partir do momento que você começa a entrevista, você vai questionando sobre aqueles pontos. Ou então deixa uma entrevista aberta, faz uma pergunta bastante ampla e deixa o seu entrevistado falar o que ele quiser. A partir do que ele falar, você pode inclusive colocar algumas posições suas ou até fazer algumas interferências para ver se ele caminha para algum lado que você está precisando ou está querendo. Mas é uma coisa, né, que você pode direcionar e é interessante principalmente que você esteja de frente com essa pessoa. Então, se você está fazendo uma entrevista por telefone, por exemplo, você não está vendo a fisionomia da pessoa. Então, você já não tem tanta certeza se ela... A forma com que a pessoa vê uma pergunta, que você reage, vamos dizer assim, a uma pergunta, uma questão, é interessante que você consiga visualizar, porque você também tem uma noção do tipo de
de atitude que a pessoa teve na hora que você fez esse tipo de pergunta. E quando você entrevista por telefone já é um pouco mais complicado, que você não está realmente visualizando. Você pode perder algum tipo de movimento até facial da pessoa e aí perder também alguma coisa que talvez fosse interessante, né, para a sua pesquisa. Então, isso aí tudo você tem que pensar bastante antes de começar a fazer. Outra coisa que é importante, eu já falei, né, brincando, uma entrevista com 1.500 pessoas. Então, isso é complicado. Então, quando você for utilizar a entrevista, geralmente com um número menor de pessoas, para você realmente conseguir fazê-las no tempo que provavelmente você vai ter para fazer a sua pesquisa. O questionário já é muito mais interessante quando você tem um grande número de respondentes, né? Um grande número de pessoas a serem pesquisadas. Você também pode usar formas, né, que hoje em dia a maioria dos questionários que a gente acaba recebendo é via e-mail, ou então disponível num link da internet, a pessoa, né, acessa esse link, responde o questionário e automaticamente esse questionário é enviado para a base de dados que está trabalhando com o material. Então é interessante, você pode estar, né, remotamente, né, qualquer pessoa pode responder para você não está vendo, aí muda completamente a característica da entrevista, mas né, interessante e facilita muito em termos de avaliação estatística. Quando você vai fazer as análises, isso é muito mais fácil do que você tentar compilar dados de entrevistas. Também é possível, mas sempre o critério vai ser, né, você pode até definir como você vai compilar, mas em termos de quantitativos é muito mais fácil trabalhar com questionários. Então vamos falar um pouco sobre os tipos de pesquisa propriamente dito. Então nós utilizamos aqui 4 tipos básicos. Então seria quanto à utilização dos resultados, o segundo quanto à natureza do método utilizado, o terceiro quanto aos fins e o quarto quanto aos meios. Então vamos ver um pouquinho sobre cada um deles. Então, em termos de quanto à utilização dos resultados, a gente pode dividir em pesquisa pura e pesquisa aplicada. Então o que seria a pesquisa pura? Seria aquele tipo de pesquisa que a gente faz realmente em termos muito mais teóricos do que práticos. Então, a gente está querendo incrementar a teoria, está querendo... isso é muito comum, por exemplo, nas ciências como química, biologia, são algumas ciências, né, que a gente está muito mais no sentido de descoberta, de formação da teoria, do que propriamente na administração, onde você tem algumas coisas muito mais aplicáveis, né, e você realmente vai utilizar a pesquisa aplicada. Então, a pesquisa aplicada, você realmente vai trabalhar com soluções práticas, né, soluções de problemas. Você vai estudar, por exemplo, uma empresa, vai trabalhar com o referencial teórico do que já existe em cima daquele tipo de vamos dizer, objeto que você está trabalhando, e aí você vai realmente aplicar técnicas, você vai, né, poder trabalhar com as pessoas de dentro da organização, trabalhar com produção, trabalhar diretamente com o material que realmente está acontecendo naquele momento. Então, é uma forma muito mais utilizada quando se fala de pesquisa em administração. Seria muito mais a pesquisa aplicada do que propriamente a pesquisa pura. Mas também elas não são excludentes, elas podem existir ao mesmo tempo, então, e podem inclusive ser complementares. Então é interessante como é que é possível se fazer as duas ao mesmo tempo, dependendo do tipo da pesquisa, o tipo da ciência onde você está inserido, onde você é pesquisador. Bom, aqui ainda o segundo nosso tipo de pesquisa seria quanto à natureza do método. Então, como é que seria? A gente pode dividir entre pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa. Algumas pessoas acabam confundindo um pouco o que é quantitativo, o que é qualitativo. Então, na verdade, a pesquisa qualitativa, ela com certeza vai ser uma pesquisa em termos, né, vamos dizer, de compreensão mesmo, um pouco mais, uma abordagem muito mais livre, uma abordagem, não vou dizer menos científica, mas ela não tem aquela estrutura, aquela forma muito mais rígida que tem a pesquisa quantitativa. Então, ela também é cientificamente viável, não tem problema nenhum, você pode trabalhar com esses dados, claro, de forma estatística inclusive, mas é um pouco diferente de você trabalhar com dados realmente quantitativos. Agora, sempre lembrando que você pode ter pesquisas qualitativas e pesquisas quantitativas que você usa dados qualitativos. Então, isso aí pode ficar um pouco complicado na cabeça das pessoas. Então, na verdade, quando você fala de pesquisas puramente qualitativas, você vai estar trabalhando com dados, você vai procurar informações, você, na verdade, dificilmente vai trabalhar com estatística, mas para você
ter uma visão de algum tipo de problema, o teu objeto de estudo. Então, na verdade, a qualitativa dá mais um enfoque do que está acontecendo, você consegue entender o problema, coisas mais ou menos desse tipo. Já a quantitativa não, você realmente consegue trabalhar, por exemplo, com amostra e população, você realmente descobrir o que está acontecendo em termos realmente estatísticos, que você faça inferência, né, toda aquela área matemática de pesquisa, e que você realmente pode trabalhar com uma quantidade bastante grande de dados. Na qualitativa já fica complicado, você geralmente trabalha com uma quantidade menor, você tem um relacionamento maior com o que você está pesquisando. Então, são, inclusive em termos de método, de técnica, inclusive, bastante distintos um do outro. Mas os dois são cientificamente utilizados, dependendo da forma que você utilizou, e sempre lembrando que tudo que você colocar, ou qualitativo ou quantitativamente, você tem que descrever muito bem como você fez, para realmente ser comprovável, ser, vamos dizer, aceito como uma pesquisa científica. Tudo isso é importante na hora de você trabalhar. Então, temos aqui ainda, lembrando da pesquisa quantitativa, é uma pesquisa que dá para ser muito mais estruturada do que a qualitativa. Você pode quantificar realmente os dados, trazer, né, de forma estatística o número realmente do que você tem, ou se você estiver trabalhando com a população, você não precisa fazer a amostragem. Tem todos esses lados aí de estatística. E é interessante que você, como está trabalhando com uma quantidade muito maior de informações, você pode generalizar esses dados provavelmente, principalmente se você trabalhou com uma amostra e uma população, né, de forma correta, né, dentro dos princípios de estatística. Você pode falar que realmente aquilo acontece daquela forma. Já numa pesquisa qualitativa, geralmente você tem uma quantidade menor de informações e fica difícil você falar que não, aquilo se generaliza para qualquer tipo de indústria, para qualquer tipo de empresa que tem esse tipo de atividade. Isso não pode ser feito. É importante visualizar dessa forma. Bom, quanto aos fins, a gente tem também diversas formas diversos métodos aqui de pesquisa. A primeira é a pesquisa exploratória. Então, quando você fala que vai fazer uma pesquisa exploratória, ela inclusive pode estar inserida dentro de um outro tipo de pesquisa. Quando a gente fala desses métodos todos, né, quanto aos meios, quanto aos fins, exploratória, quantitativa, qualitativa, na verdade, quando você vai definir qual é o tipo de pesquisa que você tem, muitas vezes você vai colocar não só um, mas 2, 3, dependendo do tipo de trabalho que você vai desenvolver. Então, por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa dentro de uma organização, mas eu quero estudar especificamente algum atributo daquela organização. E eu sei que praticamente não tem nada sobre aquilo. Então, quando eu fui fazer a minha revisão bibliográfica, eu descobri que não tinha material. Nunca ninguém se interessou por aquele problema dentro das organizações, por exemplo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que criar uma forma de eu descobrir alguma coisa para me servir de referencial teórico para começar a minha pesquisa. Então, esse tipo de busca de dados, que provavelmente não vai ser em nenhum livro, artigo acadêmico, revista, jornal, etc., você vai começar a trabalhar com dados que você realmente vai quase que caçar dentro da própria organização ou em outras organizações parecidas, ou até em conversas com pessoas. Então, geralmente até as fontes para esse tipo de material são complexas, vamos dizer complexas não, mas são de difícil acesso muitas vezes. Então, às vezes você vai realmente ter que pegar a pessoa mais idosa, por exemplo, da companhia, para tentar te passar alguns dados, para ver o que você pode tirar dali. Então, realmente, quando você vai fazer algum tipo de pesquisa e você depara com um referencial teórico, um referencial bibliográfico muito pequeno, você já fique sabendo que provavelmente vai ter que fazer uma pesquisa exploratória primeiro, para ver que tipo de dados você consegue juntar para depois começar propriamente dita a sua pesquisa. Então, é interessante como é que funciona. Então, em termos de falar de classificação, né, a pesquisa exploratória, na verdade, como ela é assim, meio sem critério muito definido, ela é difícil de ser estruturada. Quando a gente for fazer um planejamento de uma pesquisa exploratória, vai ter um certo tipo de trabalho, porque você não tem dados já de trabalhos anteriormente feitos sobre aquilo, e vai ser difícil você realmente falar, vou começar por isso, depois que eu tiver tal dado eu vou fazer tal coisa. Então você não consegue, você não sabe nem que dado que você vai começar a ter na mão para depois ir atrás de outros dados subsequentes. Então é interessante, né, você tem que ser realmente flexível quando você vai precisar de fazer uma pesquisa exploratória.
Como eu falei, ela pode ser o início de uma pesquisa maior. Então, você não conseguiu dados em referencial bibliográfico, então você faz uma pesquisa exploratória para conseguir esses dados e aí sim fazer a pesquisa depois dentro de uma organização, dentro de uma empresa, assim por diante. Mas aí você fez uma pesquisa, né, em âmbito, muitas vezes, assim, em cima de conversas com pessoas, né, realmente tentando ver o que você consegue, às vezes com fotografias, é interessante. A pesquisa exploratória não tem, assim, um modelo, não tem uma forma de você descrevê-la como, né, é assim e acabou, é complicado. Bom, ainda quanto aos fins, nós temos a pesquisa descritiva. E o tipo de pesquisa descritiva é uma das bastante utilizadas. Ela serve justamente para descrever alguma coisa, caracterizar alguma coisa. Então, por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa sobre o modelo principal de indústria automobilística no Brasil. Como é que funciona mais ou menos esse tipo de indústria no Brasil? Então você vai realmente descrever como é, você vai caracterizar uma indústria desse tipo. Ou você pega várias, ou você pode definir que vai caracterizar uma indústria desse tipo, por exemplo, no Vale do Paraíba, sei lá, uma região específica de alguma região do Brasil, até de outro lugar, de qualquer lugar do mundo. Então é interessante como você define um foco de trabalho, define um objeto a ser pesquisado e você vai realmente descrever todas aquelas características que esse objeto possa vir trazer coisas interessantes para você e para, vamos dizer, para a comunidade científica também. Sempre lembrando que tudo isso tem o aspecto científico e realmente deve colaborar de alguma forma ou para a própria empresa ou para a própria ciência, né, em administração. Então é interessante você nunca fazer pesquisas que realmente não levem a lugar nenhum. Sempre pensando dos dois lados, ou na ciência ou na aplicabilidade, ou principalmente nos dois ao mesmo tempo. Isso é importante também. Então, em termos de pesquisa descritiva, ela, como eu já falei, ela vai caracterizar algum tipo de objeto, né? Geralmente, se você está fazendo uma pesquisa descritiva, não houve uma fase exploratória, provavelmente já algum tipo de material sobre o assunto, você pode inclusive fazer uma revisão bibliográfica, por exemplo, né, se forem indústrias automobilísticas no Brasil, com certeza tem bastante material sobre isso, você pode primeiro fazer uma busca bibliográfica, aí tem livros, tem artigos publicados, inclusive sobre produção, aí são as diversas áreas da ciência, né? Você pega esse material e a partir disso, né, nós vamos depois mais para frente entender como é que funciona realmente o referencial teórico, a partir desse material você realmente vai entrar dentro da indústria automobilística e vai verificar como é que funciona, quantas pessoas geralmente tem por tipo de departamento e assim por diante, qual é a produção média, aí você vai escolher que tipo de características que você realmente quer passar sobre a empresa. Ou, pelo contrário, você não quer nada sobre produção, você quer simplesmente entender como é que as pessoas agem dentro, como é que é a motivação delas, aí você escolhe qual que é o foco do seu trabalho. Mas não deixa de ser uma pesquisa descritiva de qualquer maneira. Então, como ela é bastante concreta, você tem referencial teórico, você sabe exatamente como você vai fazer, você consegue fazer uma estrutura, né, um planejamento bem elaborado antes de dar início a essa pesquisa. Então é muito mais fácil do que pesquisas exploratórias, porque você já tem material, já sabe mais ou menos como é que funciona para poder fazer tanto o seu roteiro, né, que tipo de método, técnicas, etc. você vai usar, porque você já tem alguns trabalhos parecidos para você tirar algum tipo de material e poder usá-los como referência. Bom, ainda quanto aos fins, a gente tem a pesquisa explicativa. Então, na verdade, uma pesquisa explicativa, né, vamos dizer, o próprio nome já diz, seria para esclarecer algum tipo de fator que realmente contribui para que ocorra algum tipo de fenômeno, alguma ocorrência dentro, por exemplo, de uma organização. Então, eu quero entender por que as pessoas de uma certa comunidade, de uma certa fábrica, vamos dizer assim, são muito motivadas ou são pouco motivadas. Então você tem um foco específico e você vai fazer uma avaliação de tudo isso para você entender o porquê que está acontecendo aquilo. Não quer dizer que você realmente vai conseguir. Isso também é importante lembrar em pesquisa. Às vezes a gente acha que só porque planejou muito bem, usou provavelmente o método mais interessante para fazer a pesquisa, que você realmente vai chegar numa conclusão e saber exatamente como acontece. Muitas vezes o que acontece é que você realmente ganha um certo conhecimento sobre aquela área, você consegue
trazer, vamos dizer, um material relevante em termos de ciência, mas você não consegue resolver especificamente o problema como você estava pensando que ia conseguir no começo. É importante, isso não tira o mérito da pesquisa de jeito nenhum, ela continua sendo interessante, ela continua ajudando a mostrar a novos pesquisadores como fazer ou como não fazer as coisas, o que dá certo, o que não dá certo. Então é interessante tudo isso para a ciência, tudo é importante, tudo agrega algum tipo de valor. Então é importante sempre lembrar dessa forma. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia de uma pesquisa explicativa, seria, aqui eu coloquei de razões de motivação de alunos de uma escola. Então, a gente pode tentar entender, pode conversar com os alunos, pode conversar com os professores, com o pessoal de apoio da instituição, o pessoal da lanchonete, e tentar entender como é que funciona, da biblioteca. Então é interessante que você tem várias fontes e você tentar descobrir como é que funciona. Então aí você vai fazer a estrutura e vai tentar relacionar algum tipo de efeito a alguma causa. Outro tipo de pesquisa quanto aos fins seria pesquisa intervencionista. Então teria papel um pouquinho diferente. Então não seria apenas explicar o fenômeno, alguma coisa que está acontecendo, mas também interferir na realidade estudada para tentar modificar alguma coisa dentro dela. Então é interessante isso, se você conseguir descobrir, por exemplo, os alunos não estão motivados, você consegue entender por que eles não estão motivados e aí você consegue colocar alguma coisa que possa tentar melhorar essa motivação. Então é uma forma também de pesquisa interessante que você tem a chance de intervir, de trazer alguma contribuição sua que possa melhorar aquele problema que está ocorrendo dentro da organização. Então aqui, por exemplo, tem o clima organizacional, tem mais um exemplo aqui para dar para vocês, conviver, obter conhecimento sobre os problemas e realizar mudanças. Então a pessoa pode entrar dentro de uma organização, tentar sentir como é que está o clima dessa organização, tentar entender o porquê de certos comportamentos e depois colocar para a organização, para a empresa, alguns tipos de atividades, alguns tipos de mudanças que podem ser implantadas para tentar melhorar aquele tipo de comportamento, vamos dizer assim, que não seria o ideal para essa organização. Então são formas de você, como a gente já falou, de trocar experiências, realmente produzir alguma coisa importante para o administrador, e não simplesmente pegar a matéria-prima para pesquisa e não devolver nada em troca. Então é importante sempre fazer essa troca. Bom, aqui quanto aos meios, seria outro tipo de pesquisa. Então nós teríamos, por exemplo, a pesquisa de campo. Então na pesquisa de campo você realmente vai até o local e vai buscar dados diretamente onde eles estão acontecendo, onde eles se relacionam e assim por diante. Então você consegue ir realmente, aí por exemplo, quando você vai numa empresa, numa indústria, numa escola, dependendo do tipo de pesquisa que você vai fazer, você consegue ir até essa instituição e realmente buscar dados diretamente, junto com as pessoas, realmente acompanhar e pegar o que realmente você achar interessante para a sua pesquisa. Então aqui, algum tipo de exemplo, identificar a satisfação dos usuários de uma empresa de ônibus. Então você vai diretamente na empresa, pode ficar lá com um lápis e um papel e vai anotando algumas coisas que as pessoas falam, ou realmente pode fazer uma entrevista, pode fazer um questionário, alguma coisa mais pré-determinada, mais estruturada, e tentar capturar todas essas informações diretamente com os usuários dos ônibus. Então, uma forma, esse tipo de pesquisa se faz muito, por exemplo, em supermercados, em cima de certos tipos de produtos. É muito comum você ir no supermercado e ser abordado por um pesquisador que já, olha, nós estamos fazendo uma pesquisa sobre tal sabão em pó, você poderia responder algumas perguntas, e aí ela coloca, a pessoa te passa. Então ela realmente está indo a campo, tentando falar diretamente com os consumidores. É uma forma interessante que você realmente tem um retorno realmente da pessoa ou do local que está sendo pesquisado. Então é importante você fazer esse relacionamento e realmente visualizar o que está acontecendo. Nem sempre é possível você fazer esse tipo de pesquisa, mas quando isso é possível, é bastante interessante. Outro tipo de pesquisa contra os meios é a pesquisa de laboratório. Então essa é mais ou menos fácil, geralmente as pessoas entendem com maior facilidade, porque todo mundo já entrou, conhece o laboratório e sabe que você, quando tem uma pesquisa de laboratório, você consegue, trabalhar com todas as variáveis
né, que estão interferindo naquele experimento. Pode ser temperatura, umidade relativa do ar, iluminação, sei lá, qualquer tipo de coisas, né, que possam interferir nesse meio. Você tem chance de aumentar, diminuir, retrair, né, modificar da forma que você quiser. Então, na verdade, a gente fala que é uma pesquisa de laboratório quando você não vai diretamente ao local, né, como a gente fala de pesquisa de campo, mas você, por outro lado, você consegue modificar essas variáveis, você tem domínio sobre elas e pode fazer da maneira com que você achar mais interessante. Geralmente, uma pesquisa de laboratório, uma pesquisa experimental, vamos dizer assim, você mantém alguma coisa sendo trabalhada e você pode ter, como a gente chama de o branco, né, o que não está tendo interferência nenhuma. Aí você faz a comparação no objeto que você está interferindo e no objeto que não tem interferência nenhuma. Então, é uma forma também interessante que você pode fechar as variáveis, você pode controlar com muito mais facilidade do que quando você está trabalhando diretamente na organização, né? Que seria quando a gente fala de trabalho de pesquisa em campo. É possível fazer laboratório com pessoas? Com certeza, mais ou menos complicado, mas você tem possibilidade sim. A gente tem na história aí da administração, o Elton Maio fez a pesquisa em Hawthorne, né, naquela indústria, modificando a iluminação e verificando o que os funcionários, né, no caso as funcionárias, como é que as atitudes dela em cima desse tipo de variação, né, de iluminação no ambiente de trabalho. Na verdade foi interessante, o Elton Maio descobriu várias coisas diferentes, que não só pela interferência da iluminação. Mas mais comum a gente falar quando se diz de pesquisa de laboratório, por exemplo, um experimento de química, uma simulação de computador. Então, você pode realmente interferir e fazer, né, modificações nas suas variáveis para poder verificar o que acontece a partir do momento que você faz essas interferências. Ainda quanto aos meios, nós temos o tipo de pesquisa documental. Então, na verdade, vamos dizer, você tem um referencial, mas o referencial é bastante interessante, vamos dizer, não é aquele referencial normal que a gente costuma usar numa pesquisa científica. Não deixa de ser científica por causa disso também. Mas são, na verdade, documentos. Então, o que seriam documentos? Seriam, por exemplo, papéis, escrituras de imóveis, cartas de namorado, pode ser qualquer tipo de documento, fotografias, mapas, recadinhos, notas fiscais, qualquer tipo de papel, material, ou iconográfico, ou sonoro, pode ser, por exemplo, uma gravação, pode ser uma música, pode ser uma conversa entre duas pessoas, qualquer tipo de informação que seja relevante para você chegar a uma pesquisa maior, por exemplo, né, de você estar pesquisando os italianos na cidade de São Paulo no começo do século XX. Então, como é que você faz esse tipo de pesquisa? Na verdade, hoje em dia já se tem bastante referencial bibliográfico sobre isso, mas provavelmente quem começou a fazer esse tipo de pesquisa lá em 1940, por aí, utilizou bastante dessas formas diferentes, né, de documentos para poder chegar a algum tipo de conclusão. Então, isso também não deixa de ser uma pesquisa científica da mesma forma que as outras. Só que vamos dizer, o modelo de material que a pessoa vai utilizar para chegar às suas conclusões é um pouco diferente daquele modelo mais corriqueiro, né? E aí podem entrar, inclusive, quadros, né, pinturas, pode ser qualquer tipo de material. Então, não deixa de ser também um tipo de investigação que você realmente está querendo entender, né, alguma parte aí da história de alguma região, ou da história de uma indústria, né, pode ser o que vocês quiserem pesquisar. Então, na verdade, é um exame de documentos, você vai chegar a alguma conclusão justamente examinando o maior número possível que você conseguir desse tipo de documento relacionado a essa organização, né, essa empresa, assim por diante. Você pode, inclusive, utilizar documentos públicos, você pode, né, até delegacias, tentar entender alguma coisa, verificar o que realmente abrirem para você poder verificar. Documentos privados, documentos pessoais, você pode ir nas casas das pessoas, das famílias, tentar buscar esse tipo de material. Então, como eu já falei, são diversos os tipos de pesquisa que realmente precisam desse tipo de informação documental para poderem realmente ter o seu valor. Então, por exemplo, tradição da empresa familiar japonesa. Estou querendo verificar isso e é uma pesquisa que provavelmente você não vai fazer só com bibliografia ou indo na casa de alguém. Você realmente vai ter que fazer um levantamento desse tipo de documento para tentar
alcançar, né, dados interessantes para você fechar, né, e chegar a conclusões interessantes na sua pesquisa. Bom, aqui a bibliográfica, vamos dizer, na verdade ela é a base da maior parte das pesquisas que geralmente são feitas. Então, para você iniciar algum tipo de pesquisa, você inicia, como já falei já anteriormente, com uma revisão bibliográfica. Você realmente vai buscar livros, qualquer tipo de informação que esteja documentada de alguma forma, né, mais criteriosa. Pode ser jornais, podem ser livros, revistas acadêmicas, artigos publicados em anais de congresso, né, em CDs, tudo isso tem todo valor e são consideradas referências bibliográficas. Então é interessante também que não só é o início de uma pesquisa, mas dependendo da pesquisa que você for fazer, você pode simplesmente ficar nesse tipo de material. Só que aí tem uma grande diferença. Quando você fala, eu vou fazer uma pesquisa meramente bibliográfica e tentar chegar no estado da arte sobre algum tipo de assunto. Tudo bem. Então, quando você se propõe a fazer uma pesquisa estritamente bibliográfica, que você não vai a campo, não vai fazer experiência, não vai ter laboratório, não vai ter nada disso, você, na verdade, vai ter que tentar chegar e vai ser muito cobrado sobre isso no maior número de referências bibliográficas possível em cima daquele assunto que você estiver pesquisando. Então, se alguém que estiver avaliando o seu trabalho verificar que você não colocou fulano de tal, que todo mundo sabe que em 2000 e não sei quanto fez aquele tipo de pesquisa e foi publicada, todo mundo sabe disso, o teu trabalho com certeza vai perder completamente o valor. Então, se você se propõe a fazer uma pesquisa estritamente bibliográfica, você vai ter que realmente pesquisar muito e chegar ao maior número possível, tentar não escapar nada de informação que já esteja publicada, né, com todo o mérito científico, senão a sua pesquisa também não vai ser validada. Então é importante isso. Então ela pode tanto servir como início da sua pesquisa depois, pesquisa aplicada, onde você vai numa empresa, né, vai fazer alguma coisa maior a campo, ou ela simplesmente ser a sua pesquisa. Só que aí, na verdade, a sua responsabilidade é muito grande perante esses dados que você vai colocar. Então pensa bem, né, na hora de estudar se você vai utilizar simplesmente como o seu método a pesquisa bibliográfica. Um exemplo de pesquisa bibliográfica seria a evolução da indústria no Brasil. Você pode pegar bastante material bibliográfico e aí você também pode usar documental. Então, na verdade, é um tema bastante amplo que você pode usar. Como eu falei, você não usa só um método, você pode usar diversos deles para poder realmente chegar naquilo que você pretende. Ainda quanto aos meios, tem a pesquisa experimental. Então, o que eu falei? Aquela forma que realmente você consegue modificar muita coisa, porque realmente você está trabalhando com alguma coisa fechada, né, em laboratório. Dificilmente você vai fazer uma pesquisa experimental num ambiente mais aberto. Não que não seja possível, mas com certeza você vai ter muito mais dificuldade do que se você tiver alguma coisa, vamos dizer, que a gente chama de escala de bancada, que você realmente está fazendo de maneira bem reduzida. E é interessante que você pode fazer uma pesquisa desse tipo para depois você entender como é que funciona alguma coisa em escala real. Isso também é possível. Então, quando você trabalha ou com laboratório ou de maneira experimental, você pode trazer esse tipo de informação, que na verdade você trabalhou de forma reduzida, muito mais barata e muito mais fácil de você manejar, mas que você tenha informação suficiente para você dizer que aquilo também pode ocorrer lá fora, dentro, né, de uma organização, dentro do ambiente natural, no caso de animais e assim por diante. Então é interessante que você pode transpor esses dados depois. Então, como eu já falei um pouquinho, se você tem um experimento, você consegue manipular as variáveis e realmente alcançar aqueles resultados, né, que realmente te interessam de acordo com essa variação que você pode colocar dentro das suas variáveis. Então é interessante como é que você manipula a ideia de experimento, de você realmente manipular os seus dados, conseguir mexer com eles da forma que te interessar. Então não está indo bem para esse lado, você muda, vai para o outro e assim por diante. Então é interessante, né, quando você tem experimento, que você realmente, isso tudo tem que ser muito bem anotado, muito bem acompanhado, descrito depois na metodologia para poder realmente valer como ciência. Então aqui um exemplo, né, poderia ser o comportamento de ratos de laboratório a partir de algum tipo de estímulo. Então você dá um estímulo e vê o que o rato faz, dá um pedacinho de alguma coisa, vê se ele come e assim por diante. Então esse é um tipo de pesquisa experimental. Mais um tipo de pesquisa quanto aos meios é a pesquisa ex post facto. Então como é que é essa pesquisa? Alguma coisa que já aconteceu. Então, mas dá para pesquisar?
Não, muitas dessas pesquisas realmente podem ser feitas. Então, você tem alguns fatos que, na verdade, já aconteceram, fatos passados, que você quer tentar chegar a uma conclusão em cima desses fatos e você vai buscá-los. Agora, o que acontece? Se os fatos já ocorreram, você não tem mais como manipulá-los. Então, eles são fatos inertes, você não tem mais como mexer, tentar interferir, não tem como fazer mais nada. Então, é um pouco diferente, né, de alguns tipos de pesquisa. Então, na verdade, a ideia é entender algum tipo de relação de causa e efeito, entender algum aspecto histórico e assim por diante. Então, um exemplo seria identificar os impactos da água contaminada nas pessoas que a consumiram. Então, na verdade, o fato já aconteceu, eu não vou poder mais limpar essa água para as pessoas beberem de novo, porque elas provavelmente já estão com algum tipo de doença. Então, é uma forma de você avaliar, também é um meio, né, considerado um tipo de pesquisa quanto ao meio. Outro tipo de pesquisa, também quanto ao meio, seria a pesquisa participante. Então, como é que funciona? Na verdade, o pesquisador, ele tem a ver com a situação, o local e assim por diante daquilo que ele está pesquisando. Ele está inserido dentro desse objeto de estudo. Então, é um pouco diferente daquele pesquisador que está de fora, como se estivesse com uma câmera, tentando ver o que está acontecendo lá fora. Na verdade, ele está inserido e ele também faz parte daquilo que está acontecendo lá dentro. Então, isso aí pode, inclusive, atrapalhar um pouco a forma de visão, pode fechar um pouco a visão dele para certos aspectos, e isso é meio complicado. Às vezes uma pessoa de fora tem uma visão diferente de um aspecto, né, de comportamento, alguma coisa assim, do que aquela que está lá dentro, que muitas vezes já se acostumou com aquilo e acha que aquilo é natural. Então é importante, né, como é diferente você visualizar quando uma pesquisa ou um objeto, quando você realmente faz parte daquele meio que você está pesquisando. Então, é interessante você, uma das coisas que esse tipo de pesquisa visa seria compreender as características do grupo. Então, você faz parte dele e tenta compreender o que está acontecendo lá dentro. Então, um exemplo seria avaliar o estilo de vida de uma comunidade alemã de Santa Catarina. Então, você faz parte dessa comunidade e você fica participando ali, tentando entender ao mesmo tempo que você se interrelaciona com as pessoas, senão também talvez fosse difícil você buscar esses dados. Então, muitas vezes, na pesquisa participante, a pessoa, quando não fazia parte daquele meio, pode se infiltrar, vamos dizer, de forma até que o pessoal não perceba ou, na verdade, se for necessário que as pessoas realmente saibam que ele está fazendo a pesquisa, para tentar capturar o máximo possível de informações que são relevantes para a pesquisa dele. Mais um tipo de pesquisa quanto aos meios seria a pesquisação. Então, essa aqui é bastante utilizada também atualmente, foi uma forma que muitos pesquisadores descobriram de realmente dar aquele retorno ao objeto que está sendo pesquisado. Então, é interessante como é que funciona. Então, ao mesmo tempo que ela é participante, a pessoa está inserida no objeto de pesquisa, mas, por outro lado, ela também pode interferir, ela pode fazer alguma coisa que modifique aquele, vamos dizer, o ambiente, o comportamento das pessoas que estão dentro da organização, alguma coisa desse jeito. Então, ele reconhece que está acontecendo um certo tipo de problema e ele faz alguma coisa para mudar, para inverter, para modificar o que está acontecendo. Então, isso chama-se pesquisa-ação, porque ao mesmo tempo que ele está pesquisando, ele tem formas de agir dentro daquele espaço e tentar modificar alguma coisa. É participativa também, como eu falei. Então, seriam as duas coisas. Então, um exemplo seria um psicólogo, numa empresa, pesquisando a motivação dos funcionários e motivando, tentando, na verdade, não se motiva, mas pelo menos, tentando aumentar a motivação dos funcionários. Então, é interessante, ele lá dentro, ele consegue perceber o que está acontecendo e tenta fazer algum tipo de movimento, algum tipo de ação, modificar o que está acontecendo. Professora, a senhora apresentou pesquisa participante e pesquisação. A gente confunde muito isso, né? Normalmente os alunos ao escrever seu relatório confundem muito. Quais são as diferenças entre essas duas modalidades? Bom, a verdade, a pesquisação é também uma pesquisa participante, como eu falei. Se o pesquisador está inserido dentro do objeto a ser pesquisado, dentro do objeto de estudo, na verdade ele é participante, de qualquer maneira. Agora, se ele não tem condições de agir sobre o objeto de estudo, ele é simplesmente participante. A partir do momento que ele também pode trazer
de novidades, pode interagir, pode modificar o curso, vamos dizer assim, do que está acontecendo dentro do objeto de estudo, ele também tem a forma de agir. Aí sim, é uma pesquisa-ação. Ainda quanto aos meios, nós temos o estudo de caso. Bom, estudo de caso é um tipo de pesquisa muito utilizado em administração, principalmente porque é muito comum vamos dizer, o aluno que está fazendo uma monografia, um artigo para cursos de especialização, utilizarem a própria empresa para fazer o seu trabalho de pesquisa. Isso é bastante, muito interessante, principalmente porque ele conhece bastante, tem facilidade de conseguir dados. Então, tem todas as características que realmente tornam esse tipo de pesquisa bastante fácil e até muitas vezes com maior motivação do que se tivesse que buscar dados numa empresa que desconhece, que não tem acesso, que seria muito mais difícil de se alcançar material para trabalho. Então, na verdade, o estudo de caso, muitas pessoas às vezes têm como sendo uma ideia de uma pesquisa descritiva simplesmente. E aí, muitas vezes, o que está errado, eles tentam extrapolar esses dados, tentam generalizar esses dados para outras organizações. Isso está errado. Quando você faz uma pesquisa de estudo de caso, que seria um caso só, ou multicasos, com 2, 3, 4, até 5 casos ao mesmo tempo, você até tem uma quantidade de dados bastante interessante para fazer algumas elucubrações sobre alguns pontos. Mas vocês não podem generalizar aquilo. Então, só porque eu estudei 5 empresas, vamos dizer, 5 granjas que produzem ovos brancos, não sei de que tipo, eu vou dizer que não, que todas as granjas que produzem ovos brancos acontecem daquela forma tal e tal coisa. Não é assim. Então, na verdade, quando se fala de estudo de caso, você tem algumas características que você pode descrever, isso tudo pode auxiliar em pesquisas posteriores, em outras organizações, ou semelhantes, ou até não semelhantes, e que o pesquisador possa usar esses dados para saber que tipo de dado que é interessante para ele buscar. Você pode, o estudo de caso, na verdade, tem vários papéis, e é bastante importante, inclusive, para a empresa que está sendo, para o objeto, empresa, organização, entidade que está sendo pesquisada, realmente poder se conhecer. Então, é interessante esse tipo de pesquisa por vários motivos. Então, na verdade, quando se fala de estudo de caso, a ideia é você fazer um detalhamento daquele objeto de estudo que você se propôs a estudar. Depois, você pode estudar, isso é importante em termos de estudo de caso, são fenômenos contemporâneos da vida real. Então, você não vai fazer um estudo de caso de uma coisa que já passou, é uma pesquisa ex post facto, não é um estudo de caso. Então, é interessante esse tipo de visão, inclusive, do tempo. Quando você faz estudo de caso, ele é contemporâneo, coisas que realmente estão acontecendo. A natureza é muito mais aberta, não tem uma coisa fechada para você, uma estrutura específica para você trabalhar. Você tem várias formas, você pode fazer entrevistas, pode usar diversos documentos, você pode usar diversos métodos e técnicas para fazer essa pesquisa, é bastante amplo. Tudo que for possível você usar que realmente te traga o material necessário para a sua pesquisa. Você pode, o que é bastante interessante, analisar com profundidade esse seu objeto de estudo, realmente conseguir o maior número de dados sobre ele. Você vai lá, fica dias e dias, por exemplo, ou no chão de fábrica, ou conversando com o diretor, ou vai na área financeira, de RH, você realmente consegue bastante dados, número suficiente de dados para você realmente caracterizar essa organização. Outra coisa que é importante é lembrar que o estudo de caso tem 2 perguntas que ele deve responder, que seria como e por que certos fenômenos acontecem. Então, vamos dizer, a estrutura dele é baseada nessas 2 perguntas. Então, realmente é um tipo de um método muito utilizado, bastante importante, que hoje está bastante reconhecido também. Quando os primeiros que utilizaram esse tipo de método, às vezes, em termos científicos, o pessoal acadêmico dizia que tinha algumas falhas, que será que era um método realmente cientificamente correto, E hoje em dia, pelo contrário, ele é totalmente estruturado, tem toda a relevância e é realmente conceituado como um método de ciências sociais e que realmente tem contribuído bastante para o entendimento de várias organizações. É bastante importante nesse ponto. Bom, então, concluindo, nós falamos sobre pesquisa em administração, falamos um pouco como é que deve ser feito o relacionamento entre o administrador e o pesquisador, o que cada um espera do outro, o que cada um precisa contribuir para o outro. Falamos como deve ser feito um planejamento de uma pesquisa, para você realmente ter começo, meio e fim, e chegar realmente a alcançar os objetivos que você
determinou no começo. Alguns conceitos de metodologia para vocês realmente conhecerem o que seria método, o que seria técnica e finalmente todos os tipos de pesquisa, todos não, mas um número bastante relevante de tipos de pesquisa que podem ajudar vocês a definir o tipo que vocês realmente vão empregar quando fizerem de vocês. Então é isso. Muito obrigada. Professora, aproximando esse conteúdo que nós tratamos do funcionário do Banco do Brasil e das empresas convidadas, como é que ele, gerente do banco, funcionário do banco, que está fazendo uma pesquisa para separar na cabeça dele a cabeça administrador e a cabeça pesquisador? Então, na verdade, o que a gente pode falar é relacionar, inclusive, com a pesquisa participante e a pesquisação. Então, a partir do momento que esse administrador é pesquisador também e tem a chance de fazer ter alguma atitude dentro do Banco do Brasil, no caso, das outras organizações, que realmente interfira no andamento, do movimento do objeto de estudo, a gente está realmente tendo uma pesquisação. A partir do momento que ele simplesmente vai entender os dados, vai tentar analisar, vai tentar até trazer soluções, mas sem mexer, ele vai estar sendo simplesmente participante. Então, essa que seria mais ou menos a interligação das duas ideias, desses dois conceitos. Perfeito. Muito obrigado.